É, pessoal, no último jogo do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, o Vini Júnior simplesmente deu um show. Marcou um golaço de trivela e ainda deu uma assistência. Hoje, o Zidane reagiu a essa atuação e falou também sobre se o Xabi Alonso está ou não certo em pensar em substituir o brasileiro. Fica comigo até o final, para ver em detalhes tudo o que Zidane disse. E ainda quero saber a sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o Vini Júnior. Essa partida do Vini foi praticamente um recado direto para o Xabi Alonso. Eu estou aqui e vou continuar como titular. Ele mostrou que segue sendo o grande nome do Real Madrid, mesmo estando acostumado a ser substituído em quase todos os jogos. Desta vez, foi um dos raros em que ele jogou os 90 minutos sob o comando de Alonso. Mas, depois de marcar aquele golaço e ainda dar uma assistência, convenhamos, o técnico não teria coragem de tirá-lo de campo. Mas vamos falar a verdade, pessoal. O que vimos nesse jogo não foi apenas um golaço de trivela ou uma assistência bem dada. Foi um recado daqueles que não precisam de entrevista coletiva nem postagem em rede social. O Vini deixou tudo dentro do campo. E quando um jogador do tamanho dele joga os 90 minutos com essa intensidade, ele não está apenas jogando bola, ele está mandando mensagem para treinador, para a torcida, para a diretoria e até para os críticos. E aqui entra um ponto que pouca gente comenta: a pressão invisível que o Vini carrega. Ele não é só mais um atacante do Real Madrid. Ele é o rosto de uma nova geração, o símbolo de resistência contra o racismo na Espanha e, ao mesmo tempo, o cara que precisa decidir em campo. Essa mistura de expectativa e cobrança pode derrubar qualquer jogador. Mas, no caso do Vini, parece que quanto mais o mundo tenta colocá-lo contra a parede, mais ele responde com bola na rede. E é justamente aí que o debate sobre Xabi Alonso fica interessante. Será que um técnico que ainda busca sua afirmação no clube teria a coragem de mexer na peça que mais desequilibra? Porque, sejamos honestos, o Real Madrid, sem Vini Júnior em campo, perde brilho, perde velocidade, perde ousadia. Substituir o brasileiro não é apenas uma escolha tática, é um risco de apagar a identidade ofensiva do time. Zidane, experiente como é, sabe disso. Por isso, quando ele elogia o Vini, não está apenas aplaudindo um bom jogo. Ele está, na verdade, lembrando ao Real Madrid que certos jogadores não podem ser tratados como comuns. Agora, a polêmica que eu quero colocar na mesa é a seguinte: até que ponto essa postura explosiva do Vini fora das quatro linhas, as provocações, as respostas à torcida, os gestos, atrapalham ou fortalecem a imagem dele? Para muitos, isso é imaturidade. Para outros, é a prova de que ele joga com alma, com coração, sem se esconder. E tem mais, pessoal. A reação do Zidane não foi só um elogio protocolar. Ele sabe o peso que as palavras dele têm dentro do Real Madrid. Zidane ele é um dos maiores ídolos da história do clube, foi o técnico que levou o time a glórias recentes. E quando ele abre a boca para falar de um jogador, não é por acaso. Agora, se liga nas palavras do Zidane. Eu acompanhei o Vini desde que ele chegou ao Real Madrid. Vi ele chegar como um garoto desacreditado, que sofria uma chuva de críticas a cada partida. Os jornais se perguntavam se ele realmente valia tudo o que o clube havia pago por ele. Mas ele deu a volta por cima, se tornou um dos melhores jogadores do mundo e conquistou todos os títulos possíveis com o Real Madrid, incluindo 2 Champions League. Foi uma boa partida do Vinícius. Ele tem o talento e a qualidade para fazer esse tipo de gol. Ele é muito bom nisso. Além do talento, é um jogador muito esforçado. Sempre dá tudo de si, nunca desiste. Acho que ele já mostrou que merece ser titular neste time, por tudo que conquistou com o clube. Tenho certeza de que o Xabi vai perceber isso e, pouco a pouco, terá ainda mais confiança no Vinícius. E reparem, pessoal, como as palavras do Xabi Alonso carregam peso. Ele não está apenas descrevendo o Vini Júnior como um bom jogador. Ele está reconhecendo uma jornada de superação que o mundo inteiro viu acontecer. Do garoto desacreditado, que a cada chute errado virava piada nos jornais espanhóis, ao protagonista de títulos históricos do Real Madrid. Esse contraste é muito simbólico. Alonso, um ex-jogador que sempre representou disciplina e regularidade, agora tem diante de si um craque que é pura ousadia, improviso e intensidade. E ao admitir que Vini merece ser titular,
Alonso abre espaço para algo maior. A ideia de que o brasileiro não é mais apenas promessa, ele é pilar. Mas ainda existe uma sombra nesse cenário: a confiança. Alonso deixou escapar que vai perceber isso, como se ainda faltasse dar aquele último passo de entrega total ao Vini. E essa é a grande questão. Quanto tempo mais será preciso para reconhecer que o Real Madrid hoje é o time do Vinícius Júnior? Porque não dá para negar, o jogo que ele fez foi uma resposta. Resposta aos críticos, resposta aos que duvidam e, principalmente, um recado ao próprio técnico. Eu já não sou apenas opção, eu sou indispensável. E o curioso é que, ao mesmo tempo em que Alonso reconhece esse mérito, ele parece medir as palavras, como se estivesse pisando em ovos para não perder autoridade. Afinal, todo treinador precisa equilibrar hierarquia no vestiário com a genialidade dos craques. E aqui está o ponto mais delicado dessa história, pessoal. O Xabi Alonso pode elogiar, pode reconhecer o esforço e até valorizar o talento do Vini, mas todo mundo sabe que no fundo ainda existe uma disputa silenciosa. Não é Vini contra outro atacante, é Vini contra o próprio sistema que Alonso tenta implantar no Real Madrid. O treinador quer um time mais controlado, mais obediente taticamente, onde cada jogador cumpra seu papel como numa engrenagem. Mas o Vini não é engrenagem, ele é faísca, é fogo. É o cara que quebra o roteiro da partida com um drible, um chute improvável, um gesto que muda tudo em segundos. E aí surge o dilema. Será que Alonso terá coragem de abrir mão desse talento em nome da sua filosofia? Ou será que vai se render ao fato de que alguns jogadores simplesmente não podem ser engessados? Zidane, que falou antes, deixou claro que entende isso. Ele próprio viveu como craque e sabe que certas estrelas não se enquadram em manual nenhum. Elas escrevem o manual em campo. Essa disputa, mesmo que silenciosa, vai definir o rumo do Real Madrid nesta temporada. Se Alonso insistir em tirar o brilho do Vini, pode perder o vestiário e até o apoio da torcida. Mas se der carta branca para o brasileiro, pode colher o melhor futebol ofensivo da Europa. E se a gente olhar de perto, pessoal, percebe que não é só futebol. É sobre identidade. O Real Madrid sempre teve essa aura de clube que aposta nos galácticos, nos craques que decidem. Foi assim com Zidane, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. E agora com Vini Júnior, ele representa a continuidade dessa tradição de jogadores que mudam o destino de uma partida com um toque mágico. Mas Xabi Alonso, ao assumir, quer mostrar que não depende de uma única estrela. Ele precisa afirmar seu poder, mostrar que o Real Madrid pode funcionar como um coletivo sólido, sem depender apenas de um raio de genialidade. E é aí que nasce a tensão. De um lado, a genialidade do brasileiro. Do outro, a necessidade do treinador de deixar sua marca. E olha que curioso, essa tensão não precisa ser declarada em entrevistas ou em críticas diretas. Ela se revela em pequenos gestos. Quando Alonso substitui o Vini cedo demais, é um recado. Quando o deixa jogar os 90 minutos, é outro. É como um jogo de xadrez silencioso dentro do próprio clube. E nesse tabuleiro, o Vini parece já ter entendido a jogada. Responder em campo, com bola na rede, com assistências, com aquele brilho que ninguém mais consegue apagar. E cada vez que ele faz isso, pressiona o treinador a ceder, a confiar, a reconhecer que o time precisa dele. Se Xabi Alonso vai ou não dar a confiança total que o brasileiro merece, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa já está clara. O Real Madrid de hoje não pode ser pensado sem Vinícius Júnior. Ele não é promessa, não é peça secundária. Ele é protagonista. E talvez essa seja a grande lição. Na vida, sempre vai ter alguém tentando te limitar, colocar você dentro de um esquema, de uma caixinha. Mas quando você tem coragem de ser quem é, quando responde com atitude e entrega, ninguém pode ignorar a sua presença. Foi isso que o Vini fez nesse jogo, e é isso que o torna único. Agora eu quero saber de você. O que acha que vai acontecer daqui pra frente? O Alonso vai abraçar de vez o Vini como titular absoluto ou ainda vai continuar testando o brasileiro? Deixa sua opinião aí nos comentários, porque esse debate promete muito. E lembra, se essa história te inspirou, se você também acredita que ousadia e talento sempre vencem no final, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar acompanhando de perto cada capítulo dessa novela chamada Real Madrid.